Oi? Então, mais uma vez a paz do Senhor Jesus a todos, tanto a vocês que estão aqui presencialmente, como você que está do outro lado aí dessa câmera, participando conosco desse estudo da Palavra de Deus, aí através do seu celular, do seu notebook, da sua Smart TV, você que sempre nos acompanha aí para aprender a Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade aqui, encerrando aí, quase que encerrando, melhor dizendo, o Evangelho de Jesus narrado por Mateus. Hoje o capítulo 26 é o que vai ser o alvo do nosso estudo. Já percorremos todo esse Evangelho aí, passamos por esses 25 capítulos e hoje vamos passar por mais um, aprendendo aqui sobre a vida de Jesus, sobre os discípulos e tudo aquilo que esse capítulo 26 tem para nos apresentar. Então você de casa, que já é inscrito no nosso canal, dá like nesses vídeos aí, participa conosco, compartilha quem sabe para a sua família, para os seus amigos de trabalho, para que todos tenham aí a oportunidade de aprender a Palavra de Deus. Como sempre falo com vocês que estão do outro lado da câmera, você vai observar que a partir de agora, o meu olhar vai ficar aqui em torno dos que estão aqui. Como sempre falo, é um culto de estudo nosso aqui na igreja e eu aproveito para gravar conteúdo aí para o nosso canal. Então, mesmo que eu não esteja diretamente olhando para a câmera, você está participando conosco. Vou dar atenção aos irmãos aqui que vão fazer as suas perguntas, vão fazer as suas corroborações e eu peço que você fique conosco aí até o final, no nome de Jesus. Então, tendo dito isso, vamos ao capítulo 26 do Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Mateus, que diz o seguinte: a minha Bíblia tem por epígrafe o início desse capítulo 26 com o seguinte tema: o plano para tirar a vida de Jesus. Diz assim, versículo 1: tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e anciões do povo se reunirão no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e vão deliberar para prender a traição e matar. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio do precioso bálsamo, que derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, se indignaram os discípulos, dizendo: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e podia se dar aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhe: por que molestai esta mulher? Ela praticou uma boa ação comigo, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Então, nessa primeira perícope aqui, nós vemos que Jesus já está revelando aos discípulos o que vai acontecer com ele. Jesus já está deixando claro aos seus discípulos. Uma coisa interessante é que mesmo que as situações que vinham ocorrer fossem situações muito adversas, muito preocupantes e talvez até contraditórias ao ambiente da fé dos discípulos, Jesus nunca escondeu isso deles. Por que eu digo que talvez as situações que iriam acontecer poderiam ser meio que contraditórias à fé dos discípulos? Como eu já falei para vocês em muitos outros estudos, Jesus agora não é o primeiro que se apresenta como Messias. Outros já haviam se apresentado, outros já haviam embarcado no cenário da mente do povo, dizendo ser o Messias. Então esses foram alguns presos e desistiram de ser Messias, outros executados, outros sumiram e nunca mais apareceram. Então esse é o cenário da fé em torno da vinda do Messias. Alguns apareceram dizendo ser ele e foram presos. Estão lá encarcerados e nada mudou. Outros aparecendo dizendo ser ele e foram executados. E o seu corpo virou
adubo para a terra e mais nada. Outros apareceram dizendo ser o Messias e foram atacados e fugiram para nunca mais aparecer. Então essa mentalidade de mais um suposto Messias era uma realidade. Por isso que nem de tudo a gente pode questionar o apóstolo Tomé. Eles têm a mania de dizer que ele era um incrédulo, que ele era um vacilão, não creu totalmente. Mas claro, o cenário aqui em questão não é um cenário como o que a gente lê e enxerga hoje. O cenário aqui é um cenário que várias pessoas apareceram dizendo ser quem Jesus está dizendo ser. E algumas delas, possivelmente, talvez até operaram maravilhas. Não tantas quanto Cristo e nem no nível de Jesus. Porque ele usa isso como prova de fé para mandar a mensagem para João Batista. Quando João está preso para ser executado e ele manda os seus discípulos irem até Jesus, perguntar se ele era de fato o Messias, Jesus manda qual resposta para João? Diga para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados. E há salvação entre o povo. Ou seja, essa é a prova de que eu sou Messias. Porque a profecia dizia que isso ia acontecer nas mãos do Messias. Só que haviam alguns curandeiros da época, alguns mágicos, alguns bruxos, que faziam algumas coisas que davam para impressionar. A prova disso é que a Bíblia também vai dizer para a gente que nos últimos dias Satanás vai aparecer aos homens e vai operar maravilhas, que pode até enganar os escolhidos, se possível for. Os feitos que ele vai fazer, as obras que ele vai executar vão ser tão extraordinárias que até alguns vão dizer, caramba, ele é de fato mesmo o Rei dos Reis. Então o cenário aqui em questão é um cenário que Jesus agora está dizendo, eu vou morrer, tá? E talvez algum deles pode coçar a cabeça e falar, caramba, ó, mais um que apareceu. Talvez por isso Tomé tenha dito, será que é ele mesmo? Deixa eu ver se é o Senhor mesmo. Jesus, então toca aqui, toca do meu lado e vê que sou eu. As provas da minha morte e eu vivo aqui é a prova da minha ressurreição. Então esse cenário aqui é difícil dos discípulos entenderem, porque o Messias que eles esperavam vinha para dar vida. Eles só não captaram a essência pelo qual a vida ia chegar até nós. E de que Jesus falava não de uma vida material somente, porque Jesus deu vida a pessoas materialmente falando, ressuscitou alguns, impediu a morte de outros. Mas Jesus estava falando de uma vida eterna. Esse era o magma da sua operação entre nós. É o que ele continua fazendo até hoje através dos seus discípulos atuais. Então agora isso aqui é meio contraditório na mente dos discípulos, e não na verdade em si, porque eles estão preocupados. Pô, ele vai morrer? Caramba! Talvez até esse sentimento de que ele vai morrer, caramba, foi a porta pela qual Satanás entrou na alma de Pedro e usou a boca de Pedro para dizer para Jesus para não se entregar. Então essa questão aqui é interessante, porque mesmo Jesus sabendo de que isso poderia causar, por um momento, uma situação de dúvida, de preocupação, ou até mesmo de contrariedade da fé, Jesus fala com eles. Isso aqui mostra para a gente duas coisas interessantes. Primeiro, a sinceridade que o mestre tinha para com os seus discípulos. Ele jogava com verdade. Isso aqui revela o caráter verdadeiro de Jesus. Mesmo sabendo que isso poderia causar uma perturbação, ele prefere ser sincero do que aliviar os discípulos de uma verdade tão absoluta como essa daqui, de que ele ia ter que padecer, sim. Isso é interessante demais. Isso revela o caráter de Jesus, quanto homem verdadeiro ao extremo. Isso também revela uma outra verdade para nós, de que isso agora pode ser aplicado nas nossas vidas, de que mesmo algumas coisas talvez não sendo boas para nós, o Senhor permite, ou nos traz, ou nos fala, a fim de nos trazer uma educação espiritual. Mesmo que aquilo possa, por um momento, nos causar um momento de dor. Ele permite que algumas situações cheguem até nós,
para que a gente possa criar estrutura após aquilo ser entendido e ser aceito. Olha que coisa interessante. É como um pai que pela primeira vez vai tirar as rodinhas da bicicleta de um filho. Há possibilidade da criança cair? É certo que ela cair. Não é nem possibilidade, ela vai cair. Talvez 1 ou 2 vezes, ou 10, ou 30 vezes, mas ela vai cair. E por que o pai solta o cilindro? Você nem sabe o que é cilindro, né? O banco. Né? Por que ele solta o banco da bicicleta e continua falando para a criança? Está segurando, papai? Estou segurando. Mesmo sabendo que ela vai cair, pode ralar uma perna, uma mão. É porque ele sabe que aquela queda daquela criança ali vai criar uma estrutura para que ela possa agora se adaptar àquela nova maneira de se locomover sobre aquela bicicleta. Então Jesus às vezes permite que algumas coisas cheguem até nós a fim de nos dar estrutura. Ele sabia que por um momento essa galera aqui ia ficar preocupada, angustiada, perturbada, até mesmo oprimida. Mas ele fala, ele não esconde, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Quando chegam em Betânia, agora vem a confirmação de que isso vai acontecer. Uma mulher chega e ela toma uma atitude, um ato que era muito entendível por eles. Para nós, o que essa mulher fez é um ato de quê? Alguém ousa me falar? O que você entende com isso aqui? A mulher derramando sobre a cabeça de Jesus um dos perfumes mais caros da época. Alguém ousa dizer o que entende mais ou menos sobre isso? Vou dar algumas... Uma honra? Isso, uma honra. Diga, Mateus. Isso, um ato de entrega, de adoração, quem sabe? É isso que a maioria de vocês entendem? Isso é o que nós entendemos. Mas na realidade dos fatos, a gente tem que entrar dentro da mente de quem está no contexto. Porque isso aqui é uma narrativa histórica para nós. Então, a gente vai entender a história e depois faz uma aplicação sobre ela. É assim que se estuda esses contextos. É uma narrativa histórica, não tem nada de doutrina aqui. É uma narrativa, está sendo contada uma história de um momento antes a morte de Jesus. O que essa mulher faz, eu já vi gente pregar isso aqui como se fosse um ato de adoração dela. Soa como isso, como uma entrega. Só que de fato o que ela está fazendo é o que Jesus diz. Nós olhamos a atitude dela, caramba, ó, que momento de louvor que essa mulher prestou. Mas os discípulos estão olhando e dizendo, ele vai morrer? Ué? Porque o que ela estava fazendo era exatamente o que se fazia com um cadáver.